Genjitsu Shuji Yusha Herói Realista reconstruiu o reino volume 1 capítulo 5. Por volta da época em que a comoção da reunião de pessoal de Soma havia se acalmado, uma certa história de fantasmas começou a se espalhar na cidade-castelo da capital Parnon. Segundo os contos, havia um manequim que perambulava pelas ruas durante a noite. Era o tipo de boneco que se via nas lojas de roupas, sem rosto, com articulações de braços e pernas. Carregando espadas em ambas as mãos, vagava nas ruas noite após noite, caçando animais e monstros. Um aventureiro disse o seguinte: um tempo atrás, eu aceitei uma missão da guilda para escoltar um mascate e estava andando pelas ruas à noite, sabe? Foi quando tivemos o azar de ser cercados por algumas subespécies de Gelin, aquelas coisas de gel. Individualmente eles são fracos, mas daquela vez eram muitos, e a batalha estava indo mal. Então, o manequim carregando espadas em ambas as mãos cambaleou da direção do palácio e atacou os Gelins. Foi uma visão tão assustadora que fugimos na mesma hora, mas me pergunto o que estava vendo com aquilo. Outro aventureiro disse o seguinte: foi há uma semana. Aceitei uma missão da guilda que dizia: um grupo de hobgoblins cruzou a fronteira ao norte e está viajando para o sul. Queremos que você os intercepte. Estávamos esperando em um vale ao longo da rota deles para interceptá-los, mas por mais que esperássemos, nunca apareceram. Algo parecia estranho, então saímos em busca deles e o que encontramos foi um manequim de pé no meio de uma pilha de corpos de hobgoblins brutalmente assassinados. Pensando que era algum novo tipo de monstro, eu e meu parceiro guerreiro o atacamos, mas ele se defendeu com as duas espadas que carregava. Quando nosso mago tentou acertá-lo com fogo, ele saiu correndo a uma velocidade incrível. Aquela coisa, provavelmente é uma nova arma autônoma criada pelo Rei Demônio, não acha? Aconteceram muitos avistamentos e embora muitos dissessem que era só uma história de fantasmas, era quase certeza que existia. No entanto, quando a Guilda dos Aventureiros reconheceu sua existência e foram lançadas missões para capturá-lo ou destruí-lo, todos os avistamentos pararam. Depois disso, alguns se perguntaram se não tinha sido uma brincadeira de alguém. Então, bem, há rumores como esse circulando na cidade-castelo, sabe? Contou-me Licia. Assim, agora existem? Perguntei. Enquanto eu deitava no sofá, não parava a mão que manuseava uma agulha e respondia a ela. Licia, que estava sentada na cama, assumiu um tom ligeiramente chateado. O quê? Histórias como essa não te interessam? Não, não é isso, mas... Soma, você é o rei, então as histórias que estão causando inquietação na cidade-castelo não deveriam ser importantes para você? Disse ela. Não precisa se preocupar com isso. Aquele manequim não vai mais aparecer. Você sabe algo sobre isso? Sim, tipo. Guardei o algodão enquanto dava respostas vagas. Agora, só tinha que costurar a parte de trás e estaria pronto. E espera aí, o que você está fazendo, Soma? O quê? Exatamente o que parece. Costurando. Não, estou perguntando por que você está vindo ao meu quarto para costurar. Bem, para onde mais eu iria? Afinal, meu quarto ainda é o escritório de assuntos governamentais. Recentemente a quantidade de trabalho a ser feito diminuiu um pouco, então enquanto meus poltergeists vivos canetas estavam funcionando, meu corpo principal poderia descansar assim. Embora, dito isso, o escritório de assuntos governamentais onde ficava minha cama sempre recebia muitos funcionários entrando e saindo, então era um pouco difícil relaxar por lá. Além disso, você sabe como Aissa tem estado ultimamente, adicionei. Posso imaginar, disse ela. Recentemente, Aissa tinha se tornado tão pegajosa que nunca saía do meu lado. Pelo visto, quando um elfo negro jura lealdade a alguém, se orgulha de ficar ao lado dessa pessoa e protegê-la até o dia em que ele mesmo morre. Foi por isso que Aissa se auto-intitulou como minha guarda-costas, e fosse hora de trabalhar, de comer ou de dormir, ela tentava me seguir aonde quer que eu fosse, até mesmo no banho ou no toilet. Achei problemático ter alguém que ainda não tinha sido oficialmente contratado tão próximo do rei, mas ela era linda, bem leal e suas habilidades eram conhecidas. Então Ludwig e os guardas reais fizeram vista grossa. Quanto a Kuya, que assumiu o cargo de primeiro-ministro de Marques, ele disse: ficar rodeado por beldades não é adorável? A princesa Madame Aissa, Madame Juna, não me importa qual você escolher, mas por favor, ande logo e nos dê uma criança. Isso trará estabilidade para a casa real. Aquilo foi uma coisa terrível para se dizer com tanta facilidade. Minha nossa! Enquanto eu pensava nisso, Licia se aproximou e me cutucou nas costas.
Aposto que você realmente não se importa com a atenção, não é? Dá um tempo. Quando eu finalmente consigo descansar um pouco? Espera, hein? Parando para pensar nisso, onde está Tomoe? Tomoe está no quarto da mamãe e do papai. A mamãe gostou dela. Há apenas alguns dias, Tomoe tinha chegado ao castelo para viver como irmã adotiva de Licia. Claro, como prometemos, sua família estava lhe fazendo companhia. A propósito, a mãe de Tomoe trabalhava na creche do palácio, que tínhamos estabelecido como um experimento para ajudar a incentivar o avanço das mulheres na sociedade. Ela ficava com as amas de leite, cuidando das crianças de outras pessoas enquanto cuidava também das suas. A creche foi um sucesso entre as criadas, que disseram: agora posso me casar sem me preocupar. Com a licença maternidade não existindo no momento, as mulheres muitas vezes eram demitidas assim que engravidavam. Por isso, a menos que se tornassem amantes do rei, a maioria das criadas passava a vida inteira solteira. Mas, voltando ao assunto, basicamente, significava que Tomoe tinha duas mães no palácio. No começo ela parecia um pouco confusa, mas agora ambas a adoravam. Licia se levantou e, apoiando as mãos nas costas do sofá, espiou por cima do meu ombro. Ainda assim, quando você tem folga, você costura. Isso é um boneco? Ah, isso? É o pequeno Musashibo. Terminei de costurar as costas do boneco, apresentando para Licia. Pequeno Musashibo. Sim, ele é do meu mundo. Algo como uma besta rara e exótica, sabe? O pequeno Musashibo era um mascote da cidade onde eu morava, super deformado e fofo, baseado em Musashibo Benkei 1. Um rosto de seda branca. Uma estola 2 de sacerdote budista e japamala 3. Sobrancelhas grandes e espessas que pareciam imponentes, mas com adoráveis olhos de bolota logo abaixo. As pessoas gostaram desse destaque, então ele foi bem recebido. A propósito, a cidade onde eu morava não tinha absolutamente nenhuma conexão com Musashibo Benkei. Então, por que Benkei? Você pode se perguntar. Bem, porque há muito tempo a prefeitura de Saitama era conhecida como província de Musashi. Essa era a única razão. Agora, pode se perguntar. Então, Musashi Miyamoto 4 ou Musashimaru não teriam funcionado tão bem quanto. Ou, se for por causa da província de Musashi. Isso não cobre Saitama 5 toda, mas fazer isso seria grosseiro. Você não pensa, você sente. É assim que funcionam os personagens mascotes. Urk. O tanto que isso é fofo me deixa louca, disse Licia, olhando para o pequeno Musashibo. Ainda assim, por que você faria algo do tipo? Bem, na verdade, parece que meus poltergeists vivos funcionam muito bem em bonecos. Com essas palavras me concentrei, e o pequeno Musashibo começou a se mover diante de nossos olhos. Ele usou seus braços e pernas curtos para dançar break. O fato de ele ser bom nisso só tornava as coisas ainda mais surreais. Licia ficou olhando, pasma. O que é isso? Quando eu uso em uma caneta, tudo que posso obrigá-la a fazer é flutuar, mas com um boneco posso movê-lo quase como se estivesse dentro dele. Além do mais, com os bonecos, posso ignorar os limites de distância. Até então, eu só conseguia manipular objetos a até 100 metros de distância, mas com bonecos, era capaz de enviá-los não apenas para a cidade-castelo, como também para além das muralhas. Isso com certeza é impressionante, mas... o que você vai fazer, se tornar um artista de rua? Licia olhou para o pequeno Musashibo exasperada. Ah, essa é uma ideia e tanto. Talvez eu deixe de ser rei e comece a ganhar a vida na estrada. Não seja tolo. Não vou deixar você abandonar o trabalho pela metade. Eu sei disso. Enfim, aqui está a parte importante. Dei ao pequeno Musashibo 2 espadas curtas. Quando fiz, apesar de ser feito de feltro e recheado com algodão, ele conseguiu segurar as 2 espadas que pareceriam pesadas até nas mãos de um homem adulto. O pequeno Musashibo posou como Musashi Miyamoto com suas 2 espadas. Licia arregalou os olhos. Sem chances. Isso é um boneco, não é? Parece que quando um boneco segura algo, isso conta como um adereço opcional dele. Além do mais, pode usar livremente qualquer item com que o equipar. Como teste, dei algumas armas para outro boneco e tentei enviá-lo para lutar contra monstros. Ele conseguiu lutar muito bem. Um boneco lutando contra monstros. Espera. O manequim dos rumores. Sim, fiz um experimento com um que encontrei por acaso por perto do palácio. Mas nunca imaginei que apareceriam rumores sobre isso.
Eu tinha tentado fazer meus testes à noite, quando não haveria ninguém por perto para ver, mas isso talvez só tenha feito que parecesse ainda mais com algo saído de uma história de fantasma. Graças a isso, descobri que podem se defender dos monstros. Além disso, quanto mais experiência ganham, melhor se movem. Assim que eu disse isso, o pequeno Musashibo abriu os braços com os quais segurava as espadas curtas, girando em círculos rápido o suficiente para que se esperasse que um efeito sonoro de Voshosh soasse. Ele parecia um grande peão giratório, mas na verdade era como uma serra giratória virada de lado, então era mais perigoso do que parecia. O treinamento feito pelos bonecos se reflete em seu corpo principal? Perguntou Licia. Se isso acontecesse, essa seria uma habilidade desbalanceada. Infelizmente não. Mesmo que o boneco aprenda a usar uma técnica, não consigo reproduzi-la sozinho. Será que é porque não tenho força muscular para isso? Meu corpo ainda é fraco. Por que não pratica exercícios? Acho que controlar os meus bonecos vai resultar em um melhor uso do meu tempo do que se eu tentar ficar mais forte sozinho. Não importa o quanto eu malhe, não vou ficar forte o suficiente para ser melhor do que 3 bonecos fortes ao meu redor. Não é assim que um herói luta, disse Licia exasperada. Infelizmente tive que concordar com essa avaliação. Em trabalhos de fantasia do meu antigo mundo, minha classe de trabalho provavelmente teria sido mestre dos bonecos ou titereiro. Esses tipos de trabalhos tendiam a ser usados por suportes de alcance médio. Isso continua bem longe da impressão esperada por um atacante de curto ou médio alcance que as pessoas têm de um herói. Quando eu te vejo, sinto que o que eu imaginava de um herói está sendo feito aos pedaços, disse Licia. Gargalhei. Não se preocupe. Me sinto da mesma forma. Quase um mês desde que fui convocado, tudo que fiz foi política interna. Já que tudo que planejava fazer nos próximos meses era mais política interna, realmente poderia me considerar um herói? Não poderia. Pergunta retórica. De repente, ouviu-se uma batida à porta. Com licença, disse alguém, entrando com uma reverência. Era a criada-chefe do palácio e assistente pessoal de Licia Serina. Uma beldade intelectual 5 anos mais velha que Licia, tão talentosa quanto aparentava, uma mulher que sabia fazer o seu trabalho. Quando Serina viu meu rosto, abaixou a cabeça em uma reverência. Vossa Majestade, Sorakuya manda dizer que Sir Poncho e os outros foram reunidos. Estão aqui, hein? Estive esperando. Levantei da cadeira ansiosamente, pegando Licia pela mão. Vamos, Licia. O quê? Quando de repente peguei a mão dela, Licia corou. Minha nossa, princesa, disse Serina. E pensar que você ficaria vermelha só por darem as mãos. Com tanta inocência, como você vai cumprir seus deveres noturnos com Vossa Majestade? Serina? O que você está dizendo? Por favor, deixe-me segurar sua criança logo. Você sabe como os bebês são feitos, não sabe? Aug, você sempre fica me provocando. Serina era uma criada capaz, mas tinha o péssimo hábito de ser totalmente sádica com garotas bonitas. Sua mestra Licia não era exceção a isso. Bem, acho que significava que seu vínculo de confiança era forte o suficiente para permitir essas ações. Contanto que não voltasse aquele sadismo contra mim, era uma trabalhadora muito capaz. Bem, já estamos indo, falei. Ei, espera, Soma, objetou Licia. Cuidem-se, disse Serina. Quando saímos do quarto, ela se despediu com uma reverência. Pegamos Aissa no meio do caminho, e quando chegamos à sala de reuniões, todos os que haviam sido convocados estavam reunidos. Na mesa redonda no centro da sala estavam a Kuya, o primeiro-ministro, Tomoe, minha cunhada, Juna, a Lorelei, e Poncho e Shizuka Panakota. Se excluíssemos Ludwig, que estava ocupado com outro assunto, e Marques, que havia renunciado ao título de primeiro-ministro a Kuya e agora administrava o palácio, todos os que estiveram presentes para a reunião de pessoal estavam presentes. Vossa Majestade, disseram todos ao se levantarem. Por favor, permaneçam sentados, falei a eles, estendendo a mão. Fui eu que chamei todos vocês aqui. Licia e eu também nos sentamos. Aissa foi a única que continuou de pé, pairando atrás de mim para que pudesse agir de imediato no caso de algo acontecer. Honestamente, ela ficando ali me incomodava, então pedi para que se sentasse, mas recusou graças à sua teimosia. Você não deveria seguir as ordens do seu mestre? Pensei, aborrecido. Bem, por enquanto vamos deixar isso de lado. Todos obrigado por terem vindo, falei. Agradeço de coração. NNNN não precisa.
NNNN não foi nada. Gaguejou Poncho. Senhor, não abaixe sua cabeça tão facilmente, disse a cuia. Ao lado do Poncho perturbado, ele tinha uma expressão de desaprovação no rosto. Se aquele que está no topo se rebaixar assim, pode haver aqueles que aparecerão para desprezá-lo. Qualquer dignidade que eu só posso manter ao atuar como alguém cheio de si é dignidade de que não preciso. Além disso, penso em todas as pessoas nesta sala não como apoiadores ou cidadãos, mas como camaradas. Você é muito gentil, Vossa Majestade. Juna fez uma breve reverência. Esses pequenos gestos dela sempre formavam uma bela visão. Tomoe, por outro lado, estava tão nervosa que ficou rígida. Da última vez suas roupas estavam caindo aos pedaços, mas agora usava o que parecia uma roupa de mico 6 com uma minissaia, que aparentemente era algo tradicional entre os lobos místicos. Eu também sou sua camarada, meu rei? Não, Tomoe, você é minha cunhada, lembra? Ah, certo. Portanto, não me chame de seu rei, chame de irmão Soma. Ah, nada justo. Então também me chame de irmã, exclamou Licia. Irmão Soma. Irmã Licia, disse Tomoe com os olhos virados para cima. Legal. Eu e Licia levantamos os dedos, entusiasmados com a reação fofa de Tomoe. Pá. Levamos golpes com um leque de papel na cabeça. Foi a cuia quem fez isso. Vocês dois, está demorando uma eternidade para continuarmos com as coisas, então por favor parem com isso. Sentimos muito, pedimos, ambos, desculpas sinceras. A propósito, aquele leque de papel foi algo que eu dei a cuia quando ele assumiu a posição de primeiro-ministro, dizendo, se eu sair da linha, não hesite em usar isso para bater na minha cabeça. Tinha sido uma piada para tentar fazer o sempre sério a cuia sorrir, mas como se esperaria do homem que era o maior gênio da história de Elfrieden, ou assim afirmava Marx, ele estava dando um uso brilhante ao leque. Então, como um apoiador esbofeteando seu rei com um leque de papel contribui para a dignidade real? Perguntei. Me dói fazer isso, senhor, mas está é uma ordem real, sabe? Disse a cuia com um olhar frio no rosto. Deixando isso de lado, senhor, você terá que explicar a todos por que foram chamados aqui. Ah, sim, é mesmo. Poncho. É sim. Com a conversa repentinamente voltada para ele, Poncho Pançudo se levantou com tanto vigor que quase derrubou a cadeira. Ele estava tão redondo quanto sempre, mas mais bronzeado do que durante a audiência real do outro dia. Você preparou o que eu pedi? Perguntei. Sim. Com sua cooperação, senhor, fui capaz de visitar todos os lugares que antes levei 8 anos para ir em questão de 2 semanas. Cooperação. O que você fez por ele? Licia olhou para mim em dúvida. Ele quis falar sobre como eu esclareci as coisas com os países envolvidos e o deixei usar um dos vivernes de visita da família real para se locomover. Os vivernes de visita real eram usados pelo rei quando ele viajava para o exterior. O exército proibido tinha apenas um punhado deles. A tarefa de Poncho exigia transporte rápido, então eu lhe emprestei um. A maioria dos vivernes pertencia à Força Aérea, mas com seu almirante, Castor, não cooperando, pedir que nos emprestasse um deles provavelmente não teria dado certo. Foi uma grande dor de cabeça. Pois bem, Poncho, mostre-nos o que conseguiu, falei. Sim. Aqui, senhor, eu tenho os ingredientes que não se costumam comer neste país que você pediu, sim. Com essas palavras, Poncho pegou um grande saco. Quando Licia viu, arregalou os olhos. Ei, esse é o saco do herói. Sim. Cabe muito mais coisas nele do que parece e, além disso, os alimentos colocados ali dentro não apodrecem tão facilmente. Achei que seria perfeito para guardar os ingredientes, então o emprestei. Mesmo assim, você não deveria. Tanto faz. Licia encolheu os ombros em resignação. E então? Ingredientes que não se costumam comer neste país? Mais precisamente são ingredientes comidos em países estrangeiros e regiões seletas de nosso próprio país, mas que não se costumam comer neste país, falei. Lugares diferentes têm alimentos diferentes e pessoas diferentes têm gostos diferentes. Você costuma ouvir falar de coisas que são jogadas fora como não comestíveis em um lugar e apreciadas como iguarias em outro. Mesmo no Japão ou em algumas regiões, poderia encontrar coisas que o fariam dizer: Você come isso? A ponto de já existirem programas como Quem ***N Show 7 que focam no tema. No momento, nosso país cultiva coisas como algodão, chá e tabaco, então estamos substituindo-os por alimentos, expliquei. Entretanto, não veremos mudanças antes de pelo menos o outono chegar.
Portanto, para evitar que as pessoas morram de fome até lá, é necessário um plano com efeitos imediatos. Para resolver a crise alimentar, seriam necessárias grandes reformas por um longo período de tempo. No entanto, durante esse tempo haveria pessoas passando fome, e havia a preocupação de que alguns morressem de fome nesse ritmo. Além disso, os primeiros a morrer seriam os bebês em idade de amamentação, com suas constituições fracas e alta necessidade de nutrição. Crianças eram um tesouro nacional. Não poderia deixá-las morrer de fome. Dito isso, mesmo que eu quisesse entregar comida a todas as pessoas famintas do país, havia limites para quanto apoio o país poderia oferecer. É por isso que, ao lado das estratégias de longo prazo, seriam necessárias contramedidas de curto prazo com efeitos imediatos. E são esses ingredientes que não temos o costume de comer? Perguntou Lícia. Eles são consumidos em outros países, mas não temos o costume de comê-los aqui, falei. Se desenvolvermos esses costumes, será mais difícil morrer de fome. Afinal, isso simplesmente aumenta o suprimento de alimentos. E existe algo tão conveniente assim? Perguntou ela em dúvida. É o que estamos verificando. Agora então vamos para outro local. Outro local? Qual? Vendo Lícia inclinar a cabeça para o lado interrogativamente, respondi com uma risada. Estamos decidindo se podemos usar esses ingredientes ou não. Então vamos para o refeitório, é óbvio. Ei, Soma, eu entendo por que você quer usar o refeitório, mas não temos muitas pessoas? Perguntou Lícia. Como ela havia apontado, o refeitório estava barulhento, mas de uma forma diferente do normal. Naquele que era usado pelos guardas e criadas, e recentemente até pelo rei. Normalmente havia mais de 30 longas mesas montadas para acomodar um grande número de pessoas comendo ao mesmo tempo. No entanto, no momento, todas as mesas compridas, exceto uma, foram retiradas para liberar um enorme espaço aberto. Apesar disso, o refeitório estava cheio de pessoas e equipamentos, e havia apenas um pouco de espaço livre ao redor da longa mesa. A enorme joia flutuando no cômodo estava ocupando uma quantidade particularmente grande de espaço. Outra transmissão de voz da joia? Perguntou Lícia. Usar algo assim só para ler as declarações de guerra é um desperdício horrível, falei. Temos que fazer um uso melhor disso. Esta transmissão de voz da joia era uma espécie de televisão. Poderia transmitir informações ao povo instantaneamente, portanto, a exibição de alguns programas de entretenimento com certeza ajudaria a ganhar o apoio do povo. Suponho que existam algumas falhas, pois a falta de tecnologia de gravação indica que todas as transmissões precisam ser ao vivo e a imagem só está disponível em cidades maiores. Embora aparentemente as transmissões apenas de som estavam disponíveis até mesmo nas menores das aldeias rurais. Essa era apenas uma coisa para a qual eu teria que esperar até que a tecnologia magia avançasse. Estava pensando em começar com Nó do Gimão 8, o concurso de canto amador, como nosso primeiro programa de entretenimento. Através do café cantante onde Juna trabalhava, vinha chamando as pessoas que tinham aparecido para mostrar seu dom de cantar, durante minha reunião de pessoas talentosas, e estávamos fazendo os preparativos para que estreassem como cantores e ídolos. Primeira emissora pública de Elfrieden em, pensei. Os sonhos são ilimitados. Por que você está sorrindo? Perguntou Lícia friamente enquanto eu imaginava as várias possibilidades. Você parece assustador. Eu tosse. Ai. Para o nosso projeto atual, o objetivo é introduzir o costume de comer alimentos que não são consumidos habitualmente neste país. Anunciá-los para as pessoas ao mesmo tempo será mais eficiente, certo? É por isso que também trouxe algumas belas moças para cá. Tipo a Juna? E você também, Lícia. Ah, e a Aissa e a Tomoe também. Dizem que o ABC visual dos desenhos são animais, beldades e crianças. É por isso que tenho Lícia, uma bela garota ortodoxa, Juna cujo encanto maduro desmente sua juventude, Aissa com sua pele morena saudável e Tomoe, que tem orelhas de animal, é uma beldade e também uma criança. Com tantos espécimes bonitos aqui, os olhos das pessoas ficarão grudados na tela. Eu também, Lícia estava ficando vermelha. Quanto às outras três. É uma honra, senhor, disse Juna. Sim, vossa majestade. Vou me esforçar para atender às suas expectativas. Acrescentou Aissa. Tá. Farei o meu melhor. Gemeu Tomoe. Cada uma delas mostrou o seu entusiasmo. Enquanto isso, a cuia estava rapidamente colocando as coisas em ordem para a transmissão, e Poncho checava os ingredientes rapidamente.
Quando os vi assim, senti como se tivesse reunido um bom grupo de pessoas. Claro, eu ainda queria mais. Dei a ordem a todos. Certo, vamos começar a transmissão. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.